Verdade. Aí vem a pergunta: será, no entanto, que todas as pessoas têm utilizado esse meio de comunicação de maneira inteiramente correta e segura? Muitas pessoas têm... A pergunta é essa, né? Será que todos os que usam a internet o fazem de maneira segura, de maneira correta? Será que é preciso ter critério na hora de compartilhar algo, na hora de curtir algo? Você lembra do Orkut, que tem data marcada para encerrar, né, este ano? Vai ser falecido Orkut. Havia comunidades, você lembra que havia comunidades? Tinha uma que era assim, ó, odeio meu chefe, odeio a segunda-feira, desejo a morte da minha sogra, que horrível, né? Imagina que você é patrão, certo? De uma pessoa que participa dessas duas comunidades. Odeio a segunda-feira, odeio meu chefe. Ou alguém que aspira a uma vaga de emprego. Você iria contratá-lo? Ela odeia o chefe? Não tem como, ou seja, tem que ter cuidado, certo? Tem que ter cuidado com informações que você compartilha. Uma colega nossa, professora, da quarta série, postou fotos com bebidas. E os pais não gostaram e ela foi demitida. Não sei até que ponto houve radicalismo, mas se ela trabalhar com crianças, deveria ter mais cuidado com aquilo que posta nas redes sociais, porque ela acaba sendo uma mãe para aquelas crianças, uma influência. Tá? Introdução com definição. O que é definir? É você fazer aquilo que o dicionário faz. Então o tema é o seguinte: envelhecimento, como lidar com ele? O envelhecimento é tão odiado quanto a morte. Você sabia que a indústria de cosméticos lucra bilhões por ano? Creme para isso, creme para aquilo, anti-rugas, anti-não sei o que, né? Tal. E é importante se cuidar, principalmente as mulheres, né? Elas se preocupam mais com isso. Gastam mais com salão do que homem. Não? Está mudando, né? Os metrosexuais, né? Tem uns quilômetros sexuais agora, né? Começou com centímetros e agora está em quilômetros já. Mas você vê que a mulher vai casar, tem um dia de noiva. O homem vai casar, está jogando bola 1 hora antes do casamento, né? Foi lá com um banho, com o cabelo, estou indo casar. A mulher teve um dia de noiva, né? Então, a definição de envelhecimento é a seguinte: o envelhecimento é um processo evolutivo que depende dos fatores hereditários, do ambiente da idade, embora ainda não tenham sido descobertas as causas precisas que o determinam em toda a sua amplitude e diversidade. Então aqui, ó, esse parágrafo definiu o que é envelhecimento. Esse parágrafo não trouxe a tese. Alguns parágrafos aqui não trazem a tese, somente a parte inicial da introdução. Declaração afirmativa. Esse tipo de introdução é a que mais se faz. Você afirmar algo. E o tema é o seguinte: a presença dos pais na educação dos filhos. Problema na sociedade moderna, né? Parece que nós criamos assim algumas falsas necessidades. E os pais têm a ideia de que as crianças... Eu fazia meus brinquedos, eu brincava com terra. Não sei quem já passou por isso, mas eu pegava uma lata, fazia um carrinho, né? Garrafa PET. Hoje as crianças têm carrinho lá com controle remoto, né? Dirigindo com controle remoto. Não sou contra isso se você pode dar, certo? Mas o problema é que às vezes os pais estão dando presente no lugar da presença deles. Esse é o problema. Trocando presente por presença. Eu estou ausente, eu vou suprir isso com tablet, com brinquedos, com coisas mais, né? Patrocinando a educação do filho. Patrocinando. Aí o parágrafo diz assim: de todas as reflexões e estudos sobre infância e adolescência, se alguma pode ser mais ou menos consensual, é que, crescentemente, as crianças estão mais sozinhas ou mais na convivência com seus pares da rua do que no seio de suas famílias. O pai, a mãe ou qualquer outra figura de ligação familiar está se tornando rarefeito. É impressionante como isso acontece, principalmente com a elite, né?
As babás é que cuidam dos filhos. Os pais só checam se estão bem, né? Mas bem como? Bem fisicamente? Será que não é importante estar bem também emocionalmente, do ponto de vista relacional? A prova de que os pais não conhecem os filhos é quando dizem assim: eu nunca imaginei que ele fosse capaz de fazer isso. Um amigo sabe do que o outro é capaz, não? Sabe? Eu sei do que o amigo meu é capaz. Se o pai não sabe do que o filho é capaz, é porque não conhece o filho, se relaciona pouco, e isso é um problema, tá? Também, aqui ó, nós lemos declaração afirmativa, mas é negativa, certo? É negativo. Eu vou corrigir assim que terminar aqui para ir para o site. Você pode começar uma frase negando algo, aqui é negando, tá? Onde se lê afirmativa, lê-se negativo. Tema, eleições, votar em pessoas ou em partidos? Você se lembra que antigamente as pessoas votavam no partido? Eu sou esse partido, eu sou aquele partido. Hoje, as coisas parecem estar mudando um pouco. E aí o parágrafo diz assim: os eleitores não votam em plataformas, votam em pessoas. Percebam que essa introdução nega algo. Não votam em plataformas, votam em pessoas. Comparação e contraste. Tecnologia e desigualdade social. Você pode, numa introdução, fazer comparações e nessas comparações estabelecer contrastes. A era da informática veio aprofundar desigualdades do país. De um lado, assiste-se ao avanço tecnológico desfrutado pela minoria da população. De outro, vê-se a crescente marginalização da maioria que sequer consegue alfabetizar-se minimamente. Isso é um tema interessante, porque isso aqui caminha lado a lado no Brasil. Tanto existe a tecnologia, como existe a desigualdade. Existe o que tem acesso a mais avançada internet e aquele que não consegue ler minimamente. Isso é um tema interessante. Introdução com citação direta e indireta. Foi a sua pergunta. Não é isso? A sua pergunta. Pessoal, fazer citações não é problema na redação. Eu preciso apenas ter cuidado com outra coisa. Primeiro, quem foi que disse aquilo? Porque às vezes você atribui uma frase a Schopenhauer e ela é de Thomas Hobbes. Ela era de Paulo Freire e você atribuiu a Drummond. O que tem de frase no Facebook é atribuída a Marta Medeiros sem ser, a Caio Fernando Abreu sem ser, a Bob Marley e Clarice Lispector, né? Aí tem lá, Clarice Lispector, né? Ou então Bob Marley. Não dá para confiar, certo? Às vezes em certas citações. Como lidar com dados estatísticos? Eu até trouxe aqui um tópico falando sobre dados estatísticos. É importante ter cuidado. Eu nunca uso, sabe? Eu escrevo, eu faço mestrado na UES, escrevo. Eu evito colocar dados porque eles não são confiáveis. Nós não sabemos com que seriedade foi feita a pesquisa. Você lembra aquela questão do assédio sexual? Mulher que usa decote merece ser estuprada? A porcentagem estava lá em cima e depois caiu bastante. Dá para confiar nisso aí? Não sei até que ponto você pode confiar, certo? Então eu não usaria dados na minha redação, não usaria. Até porque é difícil você guardar realmente esses dados. Hoje eu estava lendo na internet que o patrimônio do candidato X em 4 anos aumentou 303%. Será que foi isso mesmo? Será que não é propaganda do contra? Então assim, eu evito usar dados porque eu não sei até que ponto isso é confiável, certo? Agora, a citação ela pode acontecer, primeiro, quando eu sei quem foi o autor do texto. Segundo, será que aquela citação cabe na minha redação? Ou seja, será que o pensamento que eu desenvolvo é o mesmo do pensamento daquela pessoa? Será que a sintonia entre aquilo que eu quero dizer e aquilo que o fulano disse? Pode ser que aquela citação queira dizer uma coisa e eu estou usando para outra totalmente diferente. Tá certo? Parafrasear, não sei também se é legal. Ou seja, não aconselho que você faça uma paráfrase, que você diga com outras palavras aquilo que já é conhecido na fala de outra pessoa. Ou seja, como
há diversas opções, é melhor você ir para aquilo que é mais seguro. Numa redação, a gente tem que ser igual aos dinossauros. Como assim? Os dinossauros eram dono do chão onde pisavam e se faziam respeitar. Quem ousava desafiar, por exemplo, o Tiranossauro Rex? Certo? Ou seja, está em dúvida, não está segura daquilo que vai dizer? Não diz, muda. Você tem essa opção. Aqui embaixo nós temos uma citação direta, e o parágrafo diz assim: é muito importante que cada ser humano acredite na beleza de seus sonhos. Jamais devemos dizer a nós mesmos que a realização de tal projeto de vida é algo inatingível, irrealizável. Pode ser que alguém aqui diga assim: vou fazer medicina, e o colega tenha achado graça. Nunca pense isso, tá? Que é impossível. Quando acreditamos de verdade nos nossos ideais, não vemos obstáculos para a realização deles, pois, como dizia o grande físico Albert Einstein, algo só é impossível até que alguém duvide e resolva provar o contrário. Até porque o obstáculo é aquilo que você vê quando tira os olhos do objetivo. Quando um homem está apaixonado, ele atravessa a cidade para encontrar-se com a mulher que ele ama, né? Quando ele não está afim, pode parar no mesmo condomínio com o elevador. Ele, não, pegar o elevador, subir, cansado. Então, o obstáculo é aquilo que a gente vê quando tira os olhos do objetivo. Essa frase de Einstein cai bem, entendeu? Mas muitas vezes a citação que eu faço não cai bem. Então é preciso ter cuidado. Ou seja, aquilo que eu digo não se relaciona com aquilo que aquela pessoa quis dizer.